Cozinhando Saberes. Eu precisava vir aqui para comentar a respeito dessa minha mais recente leitura antes que esse encantamento fosse perdido pelo tempo, porque é algo que eu precisava externalizar para vocês, esse meu maravilhamento a respeito dessa preciosidade literária. E, mais uma vez, o nosso país, o nosso Brasil, trazendo uma preciosidade imensa. Gente, o nosso país tem uma riqueza literária muito grande e, às vezes, não é tão valorizada como deveria ser. Eu estou falando de nada mais, nada menos do livro Psica, do autor paraense Edir Augusto. Esse livro, por mais que eu fale tudo que eu tenho para falar aqui a respeito dele, não vai ser suficiente para sinalizar a beleza que esse livro traz, apesar de tão trágico. Um livro extremamente curto, mas de uma magnitude tão grande por causa do impacto que ele traz. Psica não é uma leitura qualquer, ela é uma denúncia trazida em palavras, em páginas, de situações que acontecem ao nosso redor e que nós muitas vezes não paramos para falar sobre. Mas antes disso, oi leitores, eu espero que todas e todos estejam muito bem. E se você não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, por favor, se inscreve. Não se esquece de ativar o sininho das notificações, nem de clicar em gostei. E se você gosta de literatura assim como nós, compartilha e comenta nesse vídeo, porque esse canal, ele não é feito para vocês, ele é feito por vocês. Vamos falar sobre esse livro, porque eu já estava assim, empolvorosa para comentar sobre. Psica é um livro que vai contar a história, né? Tem como núcleo principal 3 personagens que, apesar de serem personagens que inicialmente não tem nada a ver um com o outro, eles são conectados por algo que o livro ele traz de uma maneira nua e crua e visceral, que é a violência que assola o estado do Pará e seus arredores, suas cidades, suas ilhas. E o livro ele traz de uma maneira que faz com que isso se aproxime não só dessa realidade, né, desse núcleo específico do país, mas do nosso país inteiro. Mas o que eu trago aqui, gente, é que uma das coisas que eu percebi é que esse livro ele foi escrito em 2015 e que só agora nós estamos tendo acesso a essa leitura por conta do sucesso da série da Netflix, né, de mesmo nome. E para quem não sabe, psica, essa palavra ela é designada para quando muitas vezes alguém joga uma praga ou azala alguém. Então, lá se dizem que quando você quer azarar alguém, né, você quer jogar ou rogar uma praga em alguém, você joga uma psica. Essa é uma denominação linguística do nosso país que eu não sabia. Então é outro fato curioso, um dos motivos pelos quais a gente deve procurar a diversidade literária do nosso país. Porque é até uma questão que eu trago. Muitas vezes nós nos concentramos em buscar a literatura de fora do nosso país, na grande maioria, e eu trago esse questionamento para vocês. Quantos livros nacionais vocês leem por ano? Ou, afunilando ainda mais a minha pergunta, a grande concentração de livros que nós vemos, lemos, ouvimos, muitas vezes vem do sul e sudeste do nosso país. Mas quantas vezes nós vemos livros de outras regiões, como Norte e Nordeste, sendo referenciados hoje, ou que a gente
tem uma leitura, ou que a gente vê ou lê ou escuta falar. Então é muito importante a gente buscar essa diversidade literária que o nosso país tem também, né? É importante a gente ampliar os nossos horizontes regionais. Isso eu deixando bem claro que todo o nosso país possui uma vastidão no que diz respeito à literatura como um todo. Eu trago esse pensamento crítico porque muitas vezes nós não lemos ou ouvimos falar de uma literatura de outras regiões que não sejam essas que eu citei anteriormente. Então, como foi extremamente importante para mim conhecer um pouco mais sobre a cultura paraense, sobre a cultura nortenha do nosso país também. Muitas palavras eu não conhecia e são palavras que são também oriundas do nosso português do Brasil. Muita coisa eu não conhecia e foi a primeira vez que eu li um autor paraense em toda a minha vida e durante todo esse tempo de leitura, né, que eu venho exercendo, né, ao longo da minha vida, esse foi o primeiro autor paraense que eu li. Mas, voltando para o livro, gente, como eu falei antes, Psica, ela vai se desenvolver a partir de 3 núcleos, que são a personagem Janalice, que teve um vídeo íntimo vazado pela internet, né, com o namorado, o angolano Manuel Tourinhos, né, que é chamado de Portuga pelos seus convivas, e nós vamos também conhecer a história do Preá, que é filho de um dos saqueadores que vai aparecer no início desse livro, né? Então, o que acontece? A Janalice, como eu falei, ela teve um vídeo íntimo vazado com seu namorado. O vídeo foi exposto, né, em toda a escola por conta que o seu namorado fez isso, ele expôs. Ela foi basicamente retirada da escola, expulsa de casa pelos pais, que enviaram ela para casa de uma tia para passar um tempo por lá. E ao chegar na casa dessa tia, essa jovem de 14 anos começou a ser abusada sexualmente pelo namorado dessa tia. E para sair e ter uma válvula de escape, essa menina passava o dia todo na rua para não ficar em casa e encontrar com esse abusador que vivia junto com sua tia, né? Eis que ela encontra uma menina que também vivia basicamente o dia todo nas ruas, uma adolescente, usuária de crack, e ela começou a se envolver tanto com essa menina quanto com o namorado dessa menina, que fornecia droga para ela, para essa amiga que se chama Dionete, eu acho que é assim que se chama o nome da menina. Eis que a Janalice foi vendida basicamente por essa amiga e pelo namorado dessa amiga, que era bem mais velho que elas, inclusive. Eles venderam a Janalice eu diria que uma organização de tráfico humano, né? Então essas meninas, ela foi vendida a essa organização criminosa que traficavam essas adolescentes de 12 anos, 11, 12 anos, para serem escravas sexual ali nas fronteiras, né, nas cidades. Principalmente elas eram levadas para a ilha de Marajó e para a Guiana Francesa, né? Então essas meninas, elas eram vendidas como escravas sexuais para bordéis, né? Ou como uma vendida também para a prostituição de luxo, né? Então eles cobravam altíssimo por essas meninas. E esse livro, ele denuncia explicitamente o tráfico de mulheres, o tráfico humano, né? E os abusos, os mais diversos abusos que essas meninas sofriam. E a gente sabe que ainda acontece isso, né? E a violência extrema que essas meninas passam. Nós temos aí também a história do Manuel Tourinhos, que é o angolano, que é chamado de Portuga
por conta que ele é branco e pelo sotaque, o seu sotaque, né, que é oriundo do sotaque do português de Portugal, né, que a gente sabe. E qual que é a história dele? A história dele é a seguinte: ele foi um soldado que participou da Revolução Angolana e ele veio, depois ele veio para o Brasil, e especificamente para a ilha do Marajó, né? Ele veio trabalhar no Brasil e ele aportou na ilha de Marajó. Nessa ilha, ele conheceu uma jovem dessa ilha chamada Ana Maura e ele se apaixonou perdidamente com ela. A partir disso, ele se estabeleceu na cidade, eles abriram um pequeno comércio, mas que, enfim, ajudava fazia com que ele fez com que ele se restabelecesse, ganhasse uma fama nessa cidade, né, que ele vivia. Eles conseguiram se estabelecer, ele viveu com essa mulher, Ana Maura, 20 anos, né, de sua vida de casado. Eis que um dia os chamados ratos d'água, né, por que eles chamam assim? E é muito interessante que a gente conhece a geografia do nosso país dessa maneira. Gente, no Pará, né, assim como na região norte do nosso país, muito do tráfego, ou seja, das locomoções, elas são feitas pela água. O que a gente anda de carro nas outras regiões, lá se anda com barcos, com lanchas, com barcos de pequeno porte, grande porte. E esses ratos d'água, né, que são os assaltantes, eles vinham pela água, né, para assaltar cargas, né, barcos com cargas valiosas. E eles chegam nessas ilhas para assaltarem, né, o armazém do Portuga. E só que o Portuga, ele tinha um arsenal muito grande de arma, ele sempre vivia armado. E quando eles chegaram para assaltar esse armazém, o que acontece? O Portuga, né, ele revidou e conseguiu atingir um dos assaltantes, né, que inclusive foi morto. Só que, como vingança por ele ter reagido, o restante dos assaltantes assassinaram a esposa dele e a esquartejaram brutalmente. Desde então, o Portuga, né, ou Manuel Tourinhos, ele sai em busca de fazer justiça com as próprias mãos, se vingando desses assaltantes. E nessa história toda entra o filho, né, de um dos caras que o Manuel Tourinhos acabou assassinando, né, que é o Preá, o filho desse assaltante, que resolve assumir os negócios do pai, que era basicamente assaltar cargas valiosas que vinham pelos rios, né, pelos rios Amazonas, por toda aquela região ribeirinha. E a gente vai vendo que essas histórias, apesar de parecer que não tem nada a ver, elas vão se cruzando. E é muito incrível ver a maneira que elas vão se conectando. É um livro curto, ele é extremamente curto, mas é aquele livro viciante que você não consegue parar de ler, sabe? São livros que, a cada página que você passa, você encontra alguma coisa que fala assim, não, eu preciso dar continuidade. É como se realmente fossem os capítulos de uma novela. Na verdade, esse livro é uma novela, né? É realmente como se fosse episódios da série ou capítulos de uma novela que a gente simplesmente gosta e não consegue parar de ver. E, acima de tudo, esse livro ele traz como que acontecem essa violência que muitas vezes é velada e que a gente muitas vezes não conhece. Esse lado pesado, esse lado obscuro desses pontos turísticos que a gente vê extremamente bonitos, a coisa mais bela do mundo, que é a Ilha de Marajó, que realmente é bela, mas que esse livro ele traz a profundidade desse lugar, né? Essa profundidade violenta e muitas vezes essa economia violenta que se estabelece, né? Porque essas meninas são levadas para a fronteira, né? Através da Guiana Francesa. E, gente, é impressionante, você não consegue largar uma página sequer desse livro, mas também está muito explicado porque o autor desse livro, ele é um jornalista, então a escrita dele, ela é concisa,
mas ao mesmo tempo é uma escrita que denuncia e conta muito, muito. E eu acho que é uma das coisas que mais prendem o leitor nesse livro. É a concisão e a concisão, né, das palavras, né? O livro ele não enrola, ele não é uma leitura arrastada. Ele nos envolve completamente, nos transporta para aquele local e faz com que a gente tente se colocar no lugar dessas meninas que passam por isso. E é impressionante, e eu indico demais para vocês o livro Psica, do autor Edir Augusto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até a próxima. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com alguém que você sabe que gosta de literatura.